A fase do Cássio é impressionante. Tecnicamente, para mim, ele tá no momento melhor, inclusive, do que a fase da Libertadores e do Mundial. Mas, num passado recente, a gente teve Ronaldo e a gente teve Dida. Dois personagens muito icônicos da história do Corinthians, que tinham muita identificação com a torcida por motivos diferentes. Acho que falta isso pro Cássio. Aquele amor à camisa, aquele brilhantismo perante a torcida. Principalmente o Ronaldo tinha isso. Então, para mim, o Ronaldo é, de fato, o melhor goleiro da história do Corinthians. Apesar do Cássio ser um goleiro muito bom, ter ganhado o Campeonato Mundial, eu acho que o Ronaldo ainda é o melhor, sempre foi, né, o melhor goleiro do Corinthians e teve mais jogos pelo Corinthians. E também ele ganhou vários títulos com o Corinthians, ganhou dois Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. E um dia, acho que se o Cássio continuar nesse ritmo, um dia ele chega nessa mesma marca, mas pra mim o Ronaldo é o melhor. Falar de quem é o melhor e tal, o coração sempre fala mais alto, né? O Cássio é um grande goleiro, o mais vitorioso, se não um dos mais... Acho que é o mais vitorioso, né? Ganhou Libertadores, Mundial e tal. Mas a gente tem aí o Dida, top 3 do mundo aí na época dele, ganhou Champions pegando pênalti pelo Milan e tal. Se a gente lembrar da história mais passada, né, a gente vai lembrar aí do Gilmar Santos Neves, apesar de não ter sido o auge da carreira dele, jogou pelo Corinthians, o Ado, o tricampeão, Valdir Pérez, o Carlos, tudo goleiro de seleção brasileira, né, mas falando no coração, o melhor é o Ronaldo, não tem conversa. O Cássio é bom, mas é o número 2, né? Existem 3 goleiros que eu posso considerar os craques, né, da posição, que é o Ronaldo, o Dida e o Cássio. O Ronaldo, entre esses 3, eu acho que foi quem mais vestiu a camisa do Corinthians, então ele tem uma história vitoriosa e sempre foi um grande goleiro. O Dida teve uma passagem rápida, porém vitoriosa também. Cássio ainda está escrevendo a história dele, né? Eu acredito que dentre esses 3 eu vou pelo Cássio. Na época da Libertadores fez defesas incríveis, foi preponderante para a classificação e também no Mundial teve uma participação impressionante. O melhor goleiro da história do Corinthians eu acho que é o Ronaldo ainda. O Ronaldo se mostrava um verdadeiro corintiano, sempre honrou a camisa, sempre jogava com muita garra. O Cássio tá ali nos top 5 entre os maiores goleiros. Aí eu ainda coloco o Gilmar dos Santos Neves, coloco o Dida, coloco o próprio Valdir Pérez, entre outros. Cássio é um excelente goleiro e talvez na história do Corinthians seja o goleiro com conquistas mais relevantes. Ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Paulista, ganhou de tudo. Mas eu penso muito, quando eu penso na história do Corinthians, num cara como o Ronaldo, um cara como o Carlos. Jogadores que vestiram a camisa do Corinthians com muita identificação e que a torcida clamava para ter na seleção. E o Carlos, inclusive, foi jogador de seleção durante um bom tempo. Talvez falte isso na carreira do Cássio para consolidá-lo como o maior goleiro da história do Corinthians. Um período mais prolongado aí na seleção. Vamos ver se não é agora, né? O Cássio é o maior vencedor do camisa do Corinthians. Isso é fato, isso ninguém tira dele. Mas nós tivemos na nossa história grandes goleiros. O Cássio está entre os melhores, mas poderia citar o Dida, o Ronaldo Giovanelli. Eu não conseguiria dizer quem foi o melhor. Eu creio que estão no mesmo patamar. Eu acho que pelas conquistas e principalmente pelas defesas que fez nessas conquistas, o Cássio pode ser considerado o melhor goleiro da história do Corinthians. Mas se a gente for pensar tecnicamente, o Dida era mais completo. E em termos de carisma, não tinha pra ninguém. Era o Ronaldo que catava muito também. Mas pelas conquistas e pelas defesas, o Cássio tem que ser considerado o melhor goleiro da história do Corinthians. O Cássio ele é um ótimo goleiro. Ele ganhou tudo pelo Corinthians, Libertadores, Mundial, Campeonato Paulista, e a técnica dele é inegável, né? Mas eu acho que o melhor goleiro da história do Corinthians é o Ronaldo Giovanelli, Ronaldão. É o goleiro que, pra mim, pelo menos é da minha época, é o que mais teve identificação com a torcida. Era aquele goleiro com raça mesmo, com temperamento forte. Só não foi pra seleção por causa disso. Ganhou vários títulos do Corinthians e eternizou aquela camisa 1 da Calunga e da Souvenir do Timão. Espalma, Ronaldo! Melhor goleiro do Corinthians.
Eu acho que o Cássio tem tudo para se tornar o maior goleiro da história do Corinthians, vem numa fase absurda, já ganhou praticamente todos os títulos possíveis. Eu acho que com um pouco mais de tempo no time vai gerar aquela identificação absoluta com a torcida, mas por enquanto acho que quem a torcida ainda guarda no coração com mais carinho, acho que ainda é o Ronaldo, cara. O Ronaldo, o cara é aquele goleiro que vestiu com uma identificação absurda a camisa do Corinthians, cara, então todo mundo tem um carinho absurdo por ele. Teve o Dida também, baita goleiro, todo mundo sabe que o Dida é um puta goleiro. Mas, cara, tipo, quem tem essa identificação mesmo, acho que o maior goleiro da história do Corinthians é o Ronaldo, mas o Cássio tem tudo pra chegar lá, cara. É só questão de tempo, eu acho.